Olá galera, olá, bem-vindos a mais um culto juntos, mais um tempo na presença de Deus. Em nome de Jesus, louvado seja Deus por estarmos meditando na sua palavra, mais um tempo de reflexão. Que Deus possa de fato se fazer presente na sua vida, na sua casa. Obrigado por você estar nos recebendo na sua casa, você que está nos assistindo, você que está envolvido com aquilo que Deus está fazendo. Que bom que você tem conseguido se manter ainda alimentando o Espírito nesses dias. Dias difíceis, nós ainda estamos distantes dos cultos públicos, mas estamos conectados. Essa é a palavra. Estarmos conectados com Deus, conectados naquilo que Deus está fazendo. Que Deus possa, de fato, estar com você nesse tempo. No sofá, na sala, no quarto, não sei onde você está assistindo, mas que Deus possa falar ao seu coração. Temos uma palavra para compartilhar e sabemos que essa palavra vai mudar a sua história. Você já passou por momentos na vida onde a palavra de Deus, ao tocar a sua existência, ela mudou quem você é? Eu acredito que nós estamos diante de uma palavra assim. Hoje é um dia onde Deus vai mudar a sua história. Ele vai romper com limites, Ele vai quebrar grilhões e cadeias na sua vida e Ele vai fazer de uma maneira diferente daquilo que você às vezes espera que Ele faça, porque eu acredito que hoje Deus quer comunicar a você que Ele vai muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, esteja atento àquilo que Deus vai comunicar ao seu espírito. A reflexão de hoje está em Marcos capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos desse texto de Marcos. O título da mensagem é Vamos para casa. Não existe coisa melhor do que voltar para casa, né? Não existe coisa melhor do que em momentos difíceis da vida, quando nós estamos angustiados com tantas coisas acontecendo. Às vezes temos um dia tão difícil, às vezes temos uma semana, às vezes temos um mês tão difícil. E os momentos em que nós podemos retornar para o lar, retornar para casa, são os momentos que nós temos onde a nossa alma tem algum pouco de refrigério, tem um pouco de graça do Senhor, de calmaria. E eu quero falar sobre isso. Vamos para casa. Marcos capítulo 5, se você quiser acompanhar aí no seu smartphone, se você tiver com uma Bíblia, enfim. Verso 21 em diante, nós vamos ler alguns versículos e eu quero depois meditar nesse texto com vocês. Diz assim o verso 21 de Marcos 5. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Verso 35, vamos adiantar um pouco, o mesmo texto diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar,
e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não se dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Glória a Deus. Que milagre, queridos, que milagre. Vamos orar por esse texto, para que Deus possa nos trazer a revelação sobre ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Nós estamos aqui, Senhor, estamos agora atentos à tua voz. Precisamos de fato que os nossos olhos sejam abertos, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Eu oro por cada família, por cada pessoa que está sendo alcançada, Senhor, cada um que está por trás das lentes, das câmeras, nas suas casas, trabalho, Senhor, aqueles que estão precisando de uma intervenção do Senhor nessa hora. Eu quero abençoar cada uma dessas famílias e dessas pessoas, a fim de que essa palavra seja uma palavra que traga ressurreição na vida espiritual, na vida emocional e na vida, Senhor, de lutas que os teus filhos têm às vezes desistido de tantas batalhas. Haja de novo um fogo para que eles possam lutar, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, capítulo 5 é um capítulo bastante conhecido. Na verdade, Marcos, capítulo 5, Jesus, ele começa esse texto do capítulo 5, ele começa com a cura de um jovem endemoniado, gadareno. Todos que conhecem a palavra conhecem esse texto, que é o jovem de Gadar, quando ele é liberto de uma legião de demônios que estava atormentando ele. Então o capítulo 5 é muito conhecido por causa desses contextos, dos milagres e sinais de Jesus. Só que Jesus aqui, ao libertar este jovem de Gadar, ele arruma um grande problema, por causa que a economia daquela cidade estava muito voltada para alguns negócios em torno do que acontecia ali com as suas criações. E a Bíblia nos fala que quando Jesus cura este jovem, uma legião de demônios entram nos porcos, que eram parte da economia daquela cidade. Os porcos então se precipitam no abismo e a cidade coloca Jesus para fora. Quando Jesus sai, então, ele precisa sair daquele lugar e ele então atravessa em direção à Palestina. Quando ele chega do outro lado, na outra margem, diz que uma multidão estava lá já aglomerada, esperando, com esperança de que Jesus pudesse fazer algo em favor da vida delas, pelas circunstâncias e pelas lutas que elas estavam passando. Acontece que não é diferente com a vida não só daqueles que estavam esperando, mas com esse texto que acabamos de ler, não é diferente com a vida de Jairo. Jairo, na verdade, era um chefe da sinagoga, queridos. Ele era um religioso, ele fazia parte da elite daqueles dias, mas a Bíblia nos ensina nesse texto que nós lemos que de repente este homem chega diante de Jesus, se prostra aos teus pés e pede a Jesus para que Jesus pudesse intervir na vida dele, na vida da sua filha. Ele tem uma filha de 12 anos que está com uma enfermidade mortal, ela está à beira da morte, e esse homem se desprende de tudo, jogando-se aos pés de Jesus. Ele não está preocupado com a humilhação, com a vergonha, ele não está preocupado com aquilo que pode repercutir depois dessa decisão extrema que ele está tomando, mas a realidade é que ele toma uma das decisões mais difíceis da sua vida em procurar Jesus. Ao procurar Jesus, o texto é claro, Jairo, ele expressa: Senhor, eu tenho uma filha de 12 anos, tem misericórdia, eu preciso que o Senhor possa tocá-la, que o Senhor possa liberar uma palavra sobre a vida dela. E esse pedido, na verdade, queridos, não era um pedido incomum. Quando Jesus desce do barco, uma multidão, como em todos os lugares pelos quais Jesus andava, as multidões comprimiam Jesus sempre com os mesmos pedidos. Pedidos de milagres, pedidos de cura, pedidos de intervenções do Senhor. As pessoas, eu acredito que não só Jairo tinha filha doente, não só Jairo tinha problema na família, não só Jairo, queridos, a multidão tinha. Com certeza havia outros pais e mães ali que tinham problemas com filhas e filhos que estavam precisando de um toque, de um milagre do Senhor Jesus. Mas de repente Jesus coloca os olhos em Jairo.
pela atitude daquele homem. Sabe, amados, algumas pessoas dizem para mim: pastor, eu fiquei meditando e pensando sobre esse texto. Será que Jesus ele não se voltou para Jairo por causa da posição religiosa que Jairo tinha? Eu acredito que não, queridos. Eu acredito que Deus ele não faz acepção de pessoas. E o que Deus está fazendo aqui é deixar claro para mim e para você que Deus ele atende a viúva, o órfão, o necessitado, o pobre. Deus atende o rico também. Deus atende aquele que se formou também. Deus atende aquele que tem posição também. Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus, ao olhar para o coração quebrantado daquele homem, a maneira como aquele homem se apresenta diante de Jesus, Jesus toma uma decisão de ir para a casa de Jairo juntamente com ele. Então, na verdade, queridos, esse não era um pedido incomum. O que era incomum então? Quem estava pedindo? Eu penso que existem momentos na sua vida, existem momentos na minha vida, dos quais as lutas elas vão afunilando tanto, que por conta de vergonha, por conta de posição social, por conta daquilo que vão pensar a nosso respeito, às vezes, amados, nós vamos nos colocando em um patamar dos quais nós já não temos mais a coragem de nos despir diante de Jesus da maneira como Jairo fez. As posições, aquilo que eletiza tantas vezes a sua vida, a minha vida, os momentos em que nós estamos vivendo, as preocupações com aquilo que os outros irão pensar a nosso respeito, às vezes nos impede de ter uma atitude como essa de Jairo em relação a Jesus Cristo como Senhor que pode mudar toda a nossa história e mudar toda a nossa situação. Sabe, queridos, ao olhar para a Bíblia, eu consigo ver Jairo de uma maneira diferente em que muitos de nós temos vivido tantas vezes. Eu penso que a religião faz isso conosco, queridos. A religião, às vezes, ela nos coloca dentro de uma garrafa, dentro de uma caixinha, que nós cumprimos todos os rituais de maneira, assim, muito sistemática. E nós perdemos aquela liberdade, de fato, de nos colocar como pó, quebrantados diante de Jesus. Sabe, a palavra original desse texto, da atitude que Jairo teve diante de Jesus em relação àquela multidão toda, o verbo que é usado significa cair em pedaços. É interessante isso. Às vezes nós olhamos para algumas coisas, lemos na Bíblia e nós só vemos que Jairo se prostrou diante de Jesus, se jogou por terra diante de Jesus, mas o texto original ele é um pouquinho mais exato daquilo que Jesus está vivenciando diante dos seus olhos em relação à atitude daquele homem. Jesus está olhando para um homem que de fato ele decidiu cair, se quebrantar de tal forma que ele se faz em pedaços diante de Deus. Essa é a grande lógica para que os milagres possam acontecer nas nossas vidas. É quando de fato Jesus ele quer operar um milagre nas nossas vidas, mas às vezes o nosso orgulho nos impede de estar diante desse milagre. Sabe, tem um texto bíblico e eu já meditei muito sobre esse texto. Esse texto faz parte da vida de todo cristão, todo aquele que creu medita sobre coisas assim. O texto diz que, está lá em Isaías, e o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Existem coisas nas nossas vidas, querido, que nos afastam de Deus. Eu quero dizer para você, o orgulho é uma delas. Jairo teve que romper com essa casca de orgulho, de posição social que ele tinha. Ele teve que deixar todos os seus diplomas, os seus títulos, as suas marcas, as suas posições. Ele deixa tudo. E a Bíblia diz que então ele se despedaça diante daquele que era o autor da vida. Vemos Jairo aqui numa posição diferente da que muitos de nós temos tomado. Sabe por que você não vê mais milagres acontecendo na sua vida? Porque você não acredita mais em milagres. Nós somos de um tempo, queridos, onde nós, quando Jesus nos chama, nos traz para o centro da sua vontade, que é o período da conversão, onde nós deixamos a velha vida e nascemos de novo. Nós somos de um tempo que quando a conversão nos alcança, nós acreditamos
em tudo que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Mas o tempo vai passando, amados, e nós já não acreditamos mais em milagres. Por isso os milagres, eles não acontecem. Sabe por que você ora pouco? Sabe por que você não ora mais como você orava quando Jesus te chamou, te resgatou das trevas? Aquele tempo de intercessão, de clamor, de quebrantamento, de se trancar no seu quarto, de debruçar em cima da palavra. Sabe por que você já não ora mais como você orava? É porque você já não acredita mais na oração como você acreditava. Eu penso que em dados momentos da sua vida, você passou por circunstâncias e situações das quais você esteve orando, e aquilo que você buscava em oração não se cumpriu, e pelo fato de não ter se cumprido, você já não crê mais na oração como você cria, cegamente. Nós precisamos crer, queridos, independente de qualquer coisa, das circunstâncias, das limitações, das dificuldades, nós precisamos voltar a crer. Então você já não ora mais porque você não crê na oração como você cria. Então a oração para você e para mim, muitas vezes ela se torna um rito. Oramos para almoçar, para jantar, oramos quando nós precisamos de um livramento. Olha, eu vou sair de viagem, não quero sofrer um acidente na estrada, eu oro para que os pneus do carro não estourem, para que eles não furem, para que uma carreta não venha de frente com o meu carro. Fazemos orações, queridos, que são orações sistemáticas a respeito daquilo que nós temos como intenções muitas vezes. Mas Jairo, ele está de uma maneira diferente. Existe uma intenção: Senhor, cura e liberta a minha filha. Mas existe uma posição: eu creio, Senhor. Eu deixei a religião, eu deixei todo o status, toda a posição que eu tinha em relação a ser um líder religioso, eu deixei todas essas coisas como secundária, e eu vim aqui, Senhor Jesus, porque agora eu quero me desprender de tudo isso. Eu creio que Tu és o autor da vida, e somente o Senhor pode mudar a minha história, somente o Senhor pode mudar a realidade da minha filha. Eu acredito, Senhor, que se o Senhor for para casa comigo, e se o Senhor entrar na minha casa, tudo será diferente. Temos vivido um tempo, queridos, onde muitas pessoas estão deixando Jesus para fora das portas de casa. Embora nós confessamos a Cristo, embora nós professamos a fé em Cristo, embora nós somos nascidos de novo, embora nós somos daqueles que fazem parte da reforma, protestamos a fé verdadeira na palavra, no Filho de Deus, existem muitas áreas da sua vida, existem muitos momentos da sua vida que Jesus tem sido colocado de lado, Ele tem ficado de fora. Mas Jairo compreendeu que somente um coração quebrantado, humilde. Salmo 51:17 diz que Deus habita num alto lugar e sublime lugar. Mas Deus jamais despreza um coração quebrantado e humilde. Hoje é dia de Deus de fato trazer humildade no seu interior novamente, trazer humildade na sua vida de novo, para que você possa reconhecer que existe alguém que está acima de todas as circunstâncias, tudo aquilo que você está enfrentando ou vivendo. Por isso que eu digo, queridos, nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias carnais. Existem tantas coisas acontecendo ao nosso redor, tantas dificuldades que nós estamos enfrentando como nação. Tudo mudou, queridos. O Brasil nunca mais será o mesmo, as nações nunca mais serão as mesmas. Tudo será diferente daqui para frente, o comércio não será o mesmo, nada será igual antes. Mas algo que precisa acontecer dentro de mim, dentro de você, nesses dias difíceis de vida. Nós precisamos trazer Jesus para dentro daquilo que nós estamos vivendo. Jesus não pode ser alguém que está distante daquilo que você está enfrentando. Ele não pode ser um Deus que você ora somente quando Ele está lá na altura, mas você precisa trazê-lo para dentro do contexto da sua vivência e dizer: Senhor, toma conta de tudo. Eu reconheço que somente o Senhor pode. Eu reconheço que somente o Senhor pode. Oh, Deus está fazendo, Deus está mudando a sua sorte, eu creio nisso. Sabe, eu quero dizer algo a você. Jesus é surpreendido por aquele homem com um pedido de coração quebrantado. Aquele homem está em pedaços, e Jesus toma uma decisão. Ele pega 3 dos seus discípulos, ele chama esses 3 discípulos, e ele diz para aqueles discípulos: vamos para a casa de Jairo comigo. Jesus então atende um chamado. Jesus atende um clamor, e Jesus então parte em direção à casa
daquele homem chamado Jairo, para que um milagre possa acontecer e ser completado na vida da sua família. Quando Jesus está em direção à casa de Jairo, queridos, vocês que conhecem a Bíblia, eu pulei esse pedaço, não li, mas está no texto, uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo hemorrágico. Essa mulher toca nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus é tocado por essa mulher, de alguma forma Jesus fica surpreso pela maneira como ela o tocou. É a mesma maneira que Jairo o tocou, se quebrantando de uma maneira que houve na vida daquela mulher, houve na vida de Jairo a mesma posição em chamar a atenção de Jesus, como houve na vida do cego Bartimeu, como houve na vida de Zaqueu. Algumas pessoas, amados, que diante da circunstância que eles estão vivendo, eles chamam a atenção de Jesus, e essa mulher chama a atenção de Jesus. Jesus para tudo. Jairo entra em choque, queridos, todos conhecem esse texto. Jairo fica agora perplexo, porque ele precisa chegar rapidamente em casa. Mas Jesus então agora, ele muda o foco, ele tira os olhos de uma situação que ele está voltado para cumprir, e ele coloca os olhos numa mulher que o para no meio do caminho. Ou seja, Jesus muda a pauta daquela excursão. Jesus muda a pauta e o destino do momento da vida de Jairo por um instante, queridos. Parece que Jairo perdeu tudo. Parece que Jesus resolveu dar atenção a outras pessoas e não mais a ele. Você já passou por momentos assim? Onde você está clamando, está orando, clamando, orando, clamando, orando. De repente você se aproxima de tal forma que Jesus, ele se direciona ao seu pedido, ao seu clamor. Ele se direciona à sua condição e situação. E quando você é envolvido por aquilo que Jesus começa a operar, você começa a ver os sinais, você começa a ver algumas situações das quais você fala: olha, isso homem nenhum podia, Jesus que está fazendo, é Deus que está colocando as mãos. Mas de repente parece que tudo para porque Jesus deu atenção a outra pessoa. Você já passou por momentos assim? E Jesus então dá atenção a essa mulher. Jairo está em choque, esperando qual seria a reação de Jesus. A pauta mudou, Jesus está dando atenção para outras pessoas, não está mais dando atenção para Jairo. Nesse momento, o texto diz que alguns da casa de Jairo chegam em Jairo e dão a notícia para ele de que a filha dele havia morrido. Sabe, fiquei pensando sobre isso. Eu acredito que quando você dá uma notícia dessa a uma pessoa, você não fala no megafone, você não coloca num outdoor, você não coloca um carro de som para falar na rua: olha, a sua filha morreu. Você não grita pelas ruas declarando que a filha de alguém morreu. Mas eu acredito e penso que aqueles que eram da casa de Jairo, eles chegaram em Jairo de uma maneira muito tranquila, colocaram as mãos no ombro de Jairo e disseram: Jairo, infelizmente, a tua filha não suportou. Volte para casa. Eu sei que você veio atrás de Jesus, mas não é mais possível. Nesse momento, queridos, a Bíblia relata que Jesus está dando atenção àquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia relata que Jesus olha para Jairo. Ela relata que Jesus está contextualizado com tudo que está acontecendo naquele lugar. E Jesus olha para Jairo e diz: olha, não temas. Eu não disse para você que vou com você para sua casa? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu ministrei dias atrás, queridos, que nós não devemos ter medo, porque quando Jesus está no controle de tudo, nada nem ninguém pode dar a última resposta. A resposta final vem do Senhor. Jesus está no controle de tudo. Embora os da casa de Jairo disseram: pare, mestre, pare, não incomode mais o Senhor da vida, o autor da vida. Pare, Jairo. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, fique tranquilo, a última palavra é minha, filho, e eu vou para sua casa. Eu disse para você que ia. Eu tenho uma palavra liberada sobre a sua vida. Jesus tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Aquilo que Jesus falou, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para mentir para você, e nem para se arrepender das coisas que Ele prometeu a você. Jesus disse para Jairo que iria para a casa dele. O que Jesus tem dito a você? Nesse período do qual Ele começou a construir uma história com você, desde que Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Quais são as palavras de Cristo a respeito da sua vida?
O que você pensa a respeito do que ele disse? E ele então disse para Jairo: Jairo, eu quero dizer para você, eu nunca vou tirar os olhos de você, filho, porque eu prometi para você que eu vou contigo. Eu nunca vou tirar os olhos de você, e eu quero dizer isso a você. Você que está recebendo essa palavra nessa hora, Jesus jamais vai tirar os olhos de você. A Bíblia diz que ainda que a mãe se esqueça dos seus filhos, Deus jamais se esquece deles. Todos nós, amados, temos todos os dias, os nossos dias contados diante de Deus. Deus está assistindo você. Não se preocupe porque a igreja agora não está conseguindo congregar, porque o público não está conseguindo estar junto, porque às vezes nós somos limitados com as células, estamos fazendo células online, por aplicativos dos quais tem sido uma grande bênção ainda que nos conecta. Mas não se preocupe se essas coisas externas, elas estão muito diferentes daquilo que você sempre projetou para a vida. Eu quero dizer para você, Jesus está com você, Ele está com você. Os olhos dele estão sobre as promessas que Ele liberou sobre a sua vida, e Ele vai levá-las a termos, em nome de Jesus. Deus, quando coloca os olhos agora sobre Jairo através de Jesus, Jesus diz para aquela mulher que havia tocado ele: olha, filha, está tudo certo contigo, vá, você já foi curada. E ele retoma com Jairo e ele diz para Jairo: Jairo, vamos para a sua casa. Ao ir para a casa de Jairo, queridos, Jesus então agora encontra um outro problema. O problema de Jesus não era somente curar a filha de Jairo, mas nós precisamos entender o contexto em que Jesus está envolvido e que Jairo está envolvido. Jairo era um chefe da sinagoga, um judeu, queridos, e para os judeus Jesus era um charlatão. Os judeus religiosos da época, Jesus era o anticristo, um mentiroso, se dizia filho de Deus. Então a família de Jairo, queridos, como uma família judia, a família de Jairo, aqueles que caminhavam com Jairo, os que eram da religião, os que eram da sinagoga, eles conseguiram até aceitar, ainda contra gosto, mas eles conseguiram até aceitar, porque a filha de Jairo está morrendo. Jairo foi atrás daquele homem que se diz filho de Deus. Tudo bem, Jairo entrou em desespero, ele não tem mais o que fazer e procurou esse homem. Mas agora, queridos, a menina já está morta. Não tem sentido na cabeça de um judeu Jesus ter que vir à casa de Jairo, sendo que a filha de Jairo já morreu, porque Jesus não era aceito por eles. Jesus era rejeitado, Jesus não era acreditado por eles. Mas Jairo agora traz Jesus para dentro da casa. E ao chegar na casa de Jairo, é impressionante, queridos, o que o texto nos explica. O texto diz que Jesus entra na casa. Nós estamos diante de um culto fúnebre. Você já esteve num culto fúnebre? É assim, velório. Nós estamos diante de um velório. Jesus entra na casa, as pessoas todas estão chorando, cabeça baixa, tristes, abatidas por causa da morte da filha de Jairo, um homem importante da sinagoga, um homem de influência, todo mundo triste. Jesus entra dentro da casa e diz: olha, por que vocês estão todos tristes e chorando? As pessoas disseram: onde você mora, meu? Em Nárnia? As pessoas logo concluíram: tá vendo, esse homem é um charlatão, ele não sabe nem o que está acontecendo, esse homem está perdido. Mas Jesus diz para eles: olha, vocês estão enganados, a criança não morreu, a menina apenas dorme. E ele foi zombado, queridos, porque riram dele. Deixa eu dizer algo para você, amados. Todas as vezes que você trouxer Jesus para dentro da sua casa, existirá pessoas que irão rir de você, eles vão tirar sarro de você. Sempre haverá na vida daqueles que creram pessoas que caminham com elas que não creem da mesma forma que eles creram. As pessoas às vezes, amados, elas te chamam de alucinado, de alienígena, porque você está tão convicto pela posição de fé que Deus te deu em relação a um assunto, que tudo que você espera é o cumprimento daquilo que Deus colocou no seu espírito, no seu coração. Mas para as pessoas que estão à sua volta é loucura. Eu ministrei uma live esses dias de manhã falando sobre pessoas imparáveis, queridos. Nós não podemos parar. Nós que temos a convicção e a fé no Filho de Deus, nós não podemos parar por qualquer circunstância da vida. E quando nós cremos, nós precisamos levar a termo a nossa fé na pessoa do Filho de Deus, Cristo Jesus.
E nós não podemos parar pelas pessoas, nem mesmo as pessoas que estão dentro da nossa própria casa, familiares, amigos que convivemos, pessoas do nosso trabalho. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo isso na vida de Jairo. Jairo está focado, mas as pessoas foram incrédulas. Então Jesus, diante daquele ambiente, queridos, de pessoas incrédulas, Jesus toma uma decisão. Jesus olha para os pais da menina. Jesus olha para os seus 3 discípulos e Jesus diz no texto: ninguém continue aqui dentro da casa. Jairo, coloque todas as pessoas para fora. Fiquem aqui comigo, somente você, a sua esposa e os 3 discípulos que vieram comigo. Eu quero dizer algo para você, segura nisso. Segura nessa palavra, essa palavra vai mudar a sua história. Em ambientes de milagres, queridos, os incrédulos são colocados para fora. Em ambientes de milagres, queridos, Jesus sempre irá tirar para fora aqueles que não creem. Em momentos onde Deus vai operar o milagre, é mais ou menos como se você puxasse o zoom de uma câmera. A câmera está filmando, queridos, ela tem um leque em relação àquilo que ela está propagando, em relação àquilo que ela está captando. Mas quando você puxa no zoom, você foca direto numa situação, numa pessoa, numa imagem, numa paisagem. Você precisa focar. E Jesus então faz isso. Quando Jesus coloca todo mundo para fora, Jesus traz o foco somente na vida daqueles que estão crendo que Ele pode ser o autor do milagre. E Jesus então chama os seus discípulos porque criam nele. Chama os pais da menina porque criam nele. E Jesus diz: vamos subir para o quarto onde a sua filha está, Jairo. Jesus sobe para o quarto, queridos. E quando Jesus sobe para o quarto, Jesus então diz algo àquela menina que já havia morrido. Jesus disse para ela uma palavra em aramaico, Talita cumi, que significa: menina, levante-se. Uma outra coisa que eu quero dizer para você aqui: Jesus, na verdade, usa dentro da casa de Jairo um homem elitizado, da elite, queridos. Um homem que estava dentro dos maiores contextos da religião da sua época. Ele tem um comportamento e ele usa uma palavra em aramaico. Sabe o que significa isso para um judeu? A fala dos judeus, queridos, elitizados principalmente, os judeus que eram tradicionais, com todas as regras da religião e da lei, eles sempre falavam em hebraico. Hebraico, queridos. Aramaico era a versão, ou seja, a linguagem usada pelas pessoas que eram da plebe, os pobres, aqueles que eram pessoas simples, comum das ruas. Aramaico não se falava dentro de uma casa de um homem chefe da sinagoga, por exemplo. Mas Jesus usa uma palavra em aramaico para ressuscitar a filha de um homem cujo todos os títulos que ele tinha foram agora colocados no seu devido lugar. Títulos são bons. Talvez você seja um médico, está nos assistindo, um advogado. Talvez você seja um juiz, um promotor. Às vezes você seja uma pessoa que se despontou nas áreas das quais você estudou para fazer. Você pode ter alcançado e angariado muitos feitos e muitos diplomas. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte: para que eu possa operar na vida de uma pessoa, tudo isso pode ser importante? Pode, mas não é o mais importante. Porque eu confundo a medicina, eu confundo os juízes, eu confundo as leis humanas que são distorcidas, eu confundo todas essas coisas, porque eu decidi me revelar aos pequeninos e confundir aos sábios e entendidos. Jesus está querendo dizer algo para Jairo. Jairo, deixa eu dizer para você, a sua posição de ter se prostrado aos meus pés, filho, colocou todas as coisas em ordem. Nós estamos debaixo de uma situação tão simples para mim, é tão simples para mim levantar a sua filha. Então é dentro desse contexto de simplicidade que eu quero operar com você, Jairo. E ele diz: Talita cumi, em aramaico: menina, levanta, levanta, levanta-te deste lugar, levanta-te do leito de morte. Jesus é a vida que eu e você esperamos em todas as áreas, queridos. Não somente nas áreas físicas das quais nós estamos lutando, mas a vida é eterna, para que o nosso nome jamais se aparte do livro da vida. Jesus, na simplicidade do Evangelho,
Jesus está operando um grande milagre na vida de um homem, usando um dialeto, queridos, que não era comum para aquele homem. Mas com o coração quebrantado, queridos, Jairo compreende: nós estamos diante do autor da vida. E a menina se levanta, queridos, ela se coloca em pé. Sabe essa situação que você está orando, buscando? Eu quero dizer para você, não desista dela. Não desista dela, traga Jesus para dentro do seu quarto. Jesus esteve no quarto daquela menina e disse para ela: levanta-te. Traz Jesus para dentro do seu quarto. Diz para ele: Senhor, da maneira mais simples que o Senhor puder, como o Senhor quiser fazer, que possa parecer loucura para os outros, mas intervém, Senhor. Muda a realidade, muda a sorte. Eu acredito, queridos, e eu finalizo com isso, essa reflexão desse texto de Marcos com vocês. Todos nós, cada um de nós, independente da idade que nós temos, independente do histórico, da história que nós escrevemos, independente de tudo que nós já conquistamos e chegamos até aqui, todos nós temos uma filha de 12 anos, de maneira figurada. Todos nós. Todos nós temos áreas da nossa vida que nós precisamos de uma intervenção do Senhor. E tudo que eu espero com esse texto e contexto é dizer para você o seguinte: é dia, é tarde, é noite, é momento de ressurreição para você. Creia na intervenção que Deus está trazendo sobre a vida da sua filha, que te traz tanto problema. Sabe aquela filha que está te dando problema, querida? Sabe aquele filho, querido? Aquele filho rebelde que está envolvido nas drogas, aquela filha que está envolvida no lesbianismo, aquela filha que está envolvida com tantas coisas, aquela situação das quais você já não consegue mais operar, aquele filho que está perdido, sem uma perspectiva de futuro, não quer saber de nada na vida, está completamente solto, à deriva. Aquele marido, aquela esposa, sabe aquela área de adultério que se instalou dentro da tua casa e parece que nunca mais vai ter fim? Eu quero dizer para você nessa hora, é dia de ressurreição na sua vida, e eu declaro e profetizo sobre a sua casa: chegou a hora. Sabe aquele milagre que você espera em relação àquela enfermidade que nunca é curada, nunca vem a intervenção do Senhor sobre ela? Eu quero dizer, chegou o momento. Como Jairo, faça-se em pedaços diante de Jesus, acredite na oração, acredite no milagre, volte a crer nos milagres. Os milagres não foram só para o tempo de Jesus, queridos, eles ainda acontecem. A ressurreição não foi só para Lázaro, não foi só para a filha de Jairo, a ressurreição ainda existe. Deus ressuscita mortos nos nossos dias. Você crê nisso? Você precisa crer nisso. Por isso, não desista da sua família. Não desista da sua família. Não desista dos projetos, dos sonhos de Jesus para a sua vida. Você precisa crer que nesse momento, há 12 anos, aquela mulher tinha um fluxo de sangue, mas naquele dia, Jesus colocou um divisor de águas na vida dela. Foi um tempo antes e se tornou um tempo depois da passagem de Jesus na vida daquela mulher. Jesus fez a mesma coisa com Jairo. Jesus fez a mesma coisa com tantos outros a quem Ele tocou. Ele tocou leprosos, queridos. Jesus tocou enfermos, surdos, cegos, aleijados, endemoniados. Jesus tocou pessoas e Ele mudou a história dessas pessoas. Sabe, eu quero deixar algo para você. Aquilo que aparenta ser o seu fim, Jesus está dizendo, não é o seu fim. O diabo sempre diz para você: morreu. Ele diz para Jairo, enviou-os da casa de Jairo para dizer: sua filha morreu. O diabo sempre vai dizer para você: morreu. Jesus está dizendo para você hoje: apenas dorme. Você crê nisso? Apenas dorme. Jesus está dizendo para você: somente uma palavra basta. E eu quero declarar essa palavra sobre você. Quando tudo parece não ter mais solução, quando tudo parece não ter mais condições, Jesus quer dizer para você: vamos para casa, filha. Vamos para casa. Hoje é dia de Jesus entrar na sua casa. Hoje é dia de Jesus de fato fazer diferença na sua história. Eu quero declarar isso sobre você. Eu sei que você está nos assistindo e nesse tempo eu sei que muitas pessoas estão com os nervos à flor da pele por uma série de circunstâncias em que eles estão vivendo. Pessoas tendo problemas dentro de casa por causa do isolamento social, os nervos vão ficando à flor da pele, pessoas que estão decepcionadas com tantas coisas que passaram a enxergar depois que ficaram confinadas,
Começaram a valorizar coisas que não valorizavam, em desvalorizar coisas que tinham tanto valor. Eu quero dizer para você hoje, eu quero de fato que Jesus possa ser o autor, o consumador da sua fé naquilo que você está esperando. Eu quero te abençoar, aí onde você está. Eu queria pedir que você pudesse curvar a sua cabeça, você pudesse fechar os teus olhos. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero finalizar dizendo que Jesus não tirou os olhos de você porque Ele está conversando com uma mulher que está sofrendo de hemorragia. Eu queria dizer que Jesus não desistiu de ir para a sua casa, porque Ele parou para socorrer uma outra pessoa. Ele não desistiu de ir para a sua casa. Hoje é o dia. Hoje é o dia que coisas vão nascer. Às vezes você não as enxergará agora, mas elas já estão surgindo na sua vida. Fecha os teus olhos. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas, eu oro por cada uma delas, ó Deus. Independente de credo, religião, independente do momento em que elas estão vivendo, independente, Senhor, da questão social, independente da cor, da língua, Senhor, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, Senhor, não são os nossos méritos, as nossas conquistas, mas é aquilo que o Senhor significa para nós, porque Tu és o autor da vida, Senhor. E eu quero profetizar que haja vida em todas as áreas que está havendo morte na vida dessa pessoa, na família dessa pessoa, aqueles que estão lutando, Senhor, com filhos, filhas, marido, esposa, aqueles que estão lutando contra uma enfermidade, contra espíritos de morte que estão rodeando, Senhor, espíritos de sensação de suicídio, sentimentos de condenação. Eu quero declarar sobre você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda palavra maldita contra você, toda mentira de Satanás, todo sentimento, toda opressão, depressão, espírito de suicídio, haja uma intervenção do Senhor sobre a sua vida nessa hora. Todo espírito de vingança contra outras pessoas, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus. Jesus está tirando isso de você nesta hora. Você não será um justiceiro, mas você haverá de crer todos os dias, essa é a minha oração, na justiça divina, que é muito maior do que a sua. Por isso eu profetizo paz. Todo desespero pela questão econômica, todo desespero pela questão da pandemia, todo medo, toda insegurança, eu profetizo sobre você nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, a intervenção do Senhor, Jesus entrando na sua casa, não somente na sua casa, colocando os incrédulos para fora e entrando no quarto com você. Mais do que isso, trazendo sobre você o milagre que tanto você espera, na autoridade do nome dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, em nome de Jesus, a quem nós oramos e abençoamos você e a sua família, em nome de Jesus mais uma vez, amém e amém. Glória a Deus pela tua vida. Eu quero desafiar você a estar acessando nas terças e quintas às 6:30 da manhã. Acesse lá Comunidade Amor e Graça no Facebook, acesse o Instagram, a fim de que você possa também compartilhar os links das mensagens com outras pessoas, pessoas a quem você ama, pessoas a quem você quer que seja alcançada por essa palavra de esperança, por outras palavras que você vai encontrar lá nas nossas redes sociais. Então compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Faça diferente nessa semana quando você for entrar na live às 6:30 da manhã para uma reflexão, para um despertar do nosso dia. Convide pessoas, envie o link para a maioria de amigos que você tem, para que eles possam ser alcançados e tocados também. Não faça isso sozinho, não seja egoísta num tempo onde tudo que Deus tem nos ensinado enquanto nação é compartilhar a vida com aqueles que necessitam. É isso que Deus está nos ensinando. Embora confinados, compartilhando vida com aqueles que podem. Então convide o maior número de amigos que você puder. Comunidade Amor e Graça, Facebook, Instagram. Temos uma palavra de Deus para o seu coração lá, todas as terças e quintas às 6:30 da manhã. Temos outras palavras que você também pode compartilhar. Em nome de Jesus, fique com Deus, que a paz, o resplendor do olhar de Jesus esteja sobre você.
esteja sobre a sua família, sobre a sua semana. Um ótimo domingo para todos vocês, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém, queridos.